Eu sou o professor Marcelo e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. O nosso assunto de hoje são os números inteiros. E para falar dos inteiros, nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que você já conhece, que são os números naturais. Os números naturais, eles são representados pela letra N e podem ser usados para fazer contagens, por exemplo. No nosso caso aqui, eu vou contar as cadeiras da sala de aula. No meu caso, a gente chegou aqui a 30 cadeiras, mas é claro que esse número pode variar, dependendo do tamanho da sala, do tamanho da escola, você pode ter mais ou ter menos cadeiras, né? O que não vai acontecer em hipótese alguma, de jeito nenhum, é eu ter, por exemplo, 32 cadeiras e meio, ou 22 cadeiras e um sexto. Como aqui o assunto são naturais por enquanto, ou eu terei 32 cadeiras, ou eu tenho 33, ou eu tenho 22, ou eu tenho 23. Não há valores intermediários, né? Só tem valores, digamos, cheios. Um outro exemplo, né, de contagem poderia ser dado para quantidades pequenas. Vamos pensar, por exemplo, no número de ocupantes de uma motocicleta. Uma motocicleta, se ela estiver guardada numa garagem, ela tem 0 ocupantes, né? 0 é o menor número de ocupantes de uma motocicleta. E o número máximo de ocupantes seria 2. Então, a gente pode usar para contagem também de números, né, de quantidades pequenas. Alguém pode dizer, não tem valor intermediário? Não tem como ter uma pessoa e meia. Se for pequenininho, ainda que seja um condutor e uma criança, ainda são 2 pessoas, não importa o tamanho, né? A característica dos números naturais é justamente essa, né? Ele não tem valores intermediários. E para valores muito altos? Para valores muito altos, por exemplo, se eu tiver que contar o número de estrelas de uma constelação, são valores altíssimos, a gente não se atreve a contar, a gente diz que tende ao infinito esse número, é um valor muito alto. Também contido aqui dentro dos naturais, eu sempre posso aumentar o número dos naturais. A gente tem escrito aí na tela até 5, mas poderia ter 6, 7 e assim sucessivamente até um valor absurdamente alto. E o importante é que também aqui, tanto quanto na questão da moto quanto nas estrelas, não vai ter 7 milhões e 300 mil estrelas e meia, né? Não tem, é valor cheio de novo, não tem meia estrela. Tudo bem? Então esses são os números naturais. A gente tem o menor número natural, que é 0, e o número natural maior simplesmente não existe. Eu sempre consigo um número maior do que o anterior. Basta acrescentar o valor 1. Vai de 1 em 1 e ele sempre vai aumentando. Então eu posso ter o menor, mas eu nunca vou ter o maior número natural. Certo? Seguindo adiante, nós precisamos agora descobrir então quais são os números inteiros. Bem, os inteiros, eles nada mais são do que os naturais acrescidos do seu simétrico. O que é simétrico ou oposto, eu vou falar daqui a pouco, tá? Por enquanto, a gente vai ficar com essa definição de inteiro, que é a seguinte, né? São representados pela letra Z e são todos os naturais, mas todos os números negativos. Vamos entender direitinho o que é negativo e mais para frente a gente entende o que é simétrico ou oposto. Bem, você deve estar perguntando, por que Z, né? N para naturais, tudo bem, faz bastante sentido. Mas Z para inteiros? É fácil explicar para vocês por quê. A letra Z, ela é usada para representar os números inteiros com base na palavra zar. Eu acho que a pronúncia é essa, tá? Se eu tiver errado, por favor, me desculpem
e me ajudem aí dizendo qual é a pronúncia correta para essa palavra, que quer dizer número em alemão. Os alemães, eles contribuíram muito para a consolidação dos números inteiros dentro da matemática, né? A parte dos negativos. E os números negativos, eles sofreram preconceito, né? Eles não eram aceitos como os números. E foram os alemães que trabalharam muito essas questões e eles batizaram com Z, que vem da palavra número em alemão. Por isso Z, tá bem? Os números negativos, eles se encontram antes de zero, logo eles são menores que zero, eles valem menos que zero, gente. Um número negativo é sempre menor do que zero, então 1 negativo é menos que zero, assim como 2 negativo é menor do que 1 negativo, assim como 3 negativo é menor que 2 negativo. Zero, ele separa os números negativos dos números positivos, mas não é nem positivo e nem negativo. É bastante comum, né, de ouvir alguém dizer, zero positivo, e às vezes até zero negativo. Não existe, né? Zero, ele simplesmente não é nem positivo e nem negativo. Então, associar o zero ao termo positivo, dizendo zero positivo, está errado. Ou zero negativo, também está errado. Então, é simplesmente zero. Positivo? Não. Negativo? Também não. Zero. Bem? E qualquer número natural tem um número simétrico ou oposto que é negativo, e vice-versa. Quando a gente pega aqui os números naturais, claro, todos eles positivos, ele vai sempre ter um simétrico ou oposto, você pode chamar das duas maneiras porque está correto, que é um negativo. E um negativo, por exemplo, 3 negativo, tem sempre o seu simétrico ou oposto, que é um número positivo. Eu vou mostrar como é que isso funciona, tá? Chegou a hora, lá no começo eu falei que nós íamos estudar um pouquinho mais sobre esses números positivos e negativos, opostos e simétricos. Chegou o momento. Vamos lá. O que é simétrico ou oposto? Vou baixar um pouquinho nossa reta para facilitar aqui o trabalho, tá bem? Vamos lá. Então, pensando, por exemplo, aqui no número 2 positivo. 2 positivo, ele tem o seu simétrico ou oposto, né? E quem é esse simétrico ou oposto? É um número que está exatamente à mesma distância de zero. Vamos lá. Qual é a distância que o 2 está do zero? 2 unidades. Você tem uma unidade, 2 unidades. Qualquer número que tiver exatamente essa mesma distância de zero é o seu oposto ou simétrico. Se você reparar, quem tem exatamente 2 unidades de distância do zero é o 2 negativo. O zero vai ser sempre a referência para poder determinar quem é o oposto ou quem é o simétrico. Tem uma animaçãozinha que mostra que o oposto de 2 positivo é 2 negativo, porque a distância deles até zero é exatamente a mesma. Isso, né, cabe também dizer que o oposto ou simétrico de 2 negativo é 2 positivo. Eu fiz um da parte negativa, tá aqui. Por exemplo, quem é o simétrico ou oposto de 3 negativo? É um número que está a exatos 3 unidades de distância do zero, assim como o 3 negativo. O 3 negativo tem 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. O seu oposto ou simétrico precisa estar exatamente à mesma distância do zero. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, o seu oposto ou simétrico é o 3 positivo.
oposto ou simétrico de 3 negativo é 3 positivo. Reforço, volto a dizer, a referência vai ser sempre 0. Eu preciso medir a distância do número em questão até 0 para poder determinar o seu oposto ou simétrico. Como o 3 negativo está a 3 unidades de 0, o 3 positivo é o seu simétrico, porque ele também está a 3 unidades de distância de 0. Também posso dizer que o oposto ou simétrico de 3 positivo é 3 negativo. Fácil, não é? Então, esses são simétricos ou oposto. Diagrama. Bem, a gente pode dizer que todo número natural é também um número inteiro, mas nem todo inteiro é um número natural. E a gente consegue representar isso através de um diagrama. Está aqui o diagrama. Se não ficou muito claro, aguenta aí porque eu vou fazer uma analogia com os estados brasileiros, né? E eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho aqui o meu diagrama e eu vou comparar com o mapa do Brasil. Aqui no mapa do Brasil, eu tenho em destaque São Paulo. São Paulo está dentro do Brasil, da mesma forma que os naturais estão dentro dos inteiros. Então, quando eu digo aqui, né, São Paulo, que é esse que está em destaque, piscando, está para os naturais, é porque São Paulo está dentro do Brasil, como os naturais está dentro dos inteiros. Todo mundo que nasceu no estado de São Paulo é obrigatoriamente brasileiro, certo? E aqui, todo número que estiver dentro dos naturais é inteiro. Então eu sempre digo aqui que as pessoas que nasceram aqui no estado de São Paulo são paulistas e brasileiros. Todo mundo que está dentro dessa parte azul é natural e inteiro. Mas a gente tem uma outra situação, que é, por exemplo, as pessoas que nasceram nos outros estados brasileiros, né? Você tem seu primo que nasceu aqui em Minas Gerais, seu tio que nasceu lá na Bahia, um colega seu que veio do Rio Grande do Sul. Todos eles são brasileiros, mas porém não são paulistas. É a mesma coisa com os números que se encontram nessa parte aqui, verde. São inteiros, mas não são naturais. Então eu posso afirmar que todo paulista é um brasileiro. Não tem como nascer em São Paulo e fora do Brasil. E assim como eu digo que todo natural é inteiro. Não tem como estar dentro dos naturais sem estar dentro dos inteiros. Mas nem todo brasileiro, por exemplo, o brasileiro que nasceu aqui no Acre, é paulista. Da mesma forma, né, que nem todo inteiro é natural. Então, por isso, naquele slide estava escrito que todo natural é um inteiro, mas nem todo inteiro é um natural. E uma aplicação para os números inteiros? Onde é que a gente pode usar os números inteiros? Para isso, eu vou usar aqui um termômetro e eu vou pedir para que vocês prestem atenção nos números aqui da esquerda, né? Onde eu tenho aqui C. Esse C é de Celsius, graus Celsius, que é exatamente a unidade de medida de temperatura que nós usamos no Brasil. Esse F é para outros países, por exemplo, os Estados Unidos usam em Fahrenheit. Nós vamos olhar aqui para o lado esquerdo, em C, tá bem? Toda a comparação será feita aqui. Esquece um pouquinho o F, vamos olhar aqui C. Os números inteiros têm muitas aplicações, como por exemplo, medir temperaturas, certo? Vamos fazer a medida de temperatura aqui no nosso termômetro. O nosso termômetro
Se você reparar, ele está marcando 14 graus Celsius positivos. A gente diz que é mais 14, a gente usa o símbolo de mais, né? 14 para designar os números positivos. E sabemos disso, pois está acima de zero. Eu reparo aqui que em Celsius o meu zero está aqui e a minha coluna de mercúrio está aqui em cima, né? São 5 medidas, 5 unidades aqui, então eu tenho 12, 14, 16, 18, 20. Então aqui cada tracinho desse vale 2 graus. Então nós temos aqui 14 graus positivos. Muito fácil de detectar porque está acima de zero. Os números positivos são maiores que zero. Então o número é 14 positivo. Tá? Isso em São Paulo, né? Uma tarde fria de inverno, a gente pode ter 14 graus, né, positivos. Não é muito difícil, principalmente aqui região da capital. De noite essa temperatura cai para 14 graus Celsius negativo ou menos 14. A gente usa o símbolo de menos para designar os negativos, tá? Sabemos disso, pois está abaixo de zero. Então agora eu tenho zero aqui e eu estou marcando duas unidades, duas marcações aqui abaixo do 10. Então são 12, 14 negativo. Isso no Brasil não é nada comum, né? As regiões mais frias aí, quando faz uma temperatura abaixo de zero, não chega a ser tão baixa quanto 14, né? Mas em outros países mais distante da linha do Equador, por exemplo, nosso vizinho Argentina, ele pode chegar a uma temperatura de 14 negativo durante o inverno facilmente em algumas das suas regiões. E essa é uma aplicação aqui para os números inteiros. Eu tenho certeza que você conhece muitas outras. Eu vou pedir que vocês escrevam essas aplicações, onde é que a gente poderia usar os números inteiros, sejam eles positivos e negativos, né? Mantenham aí e respondam o questionário que será enviado para vocês. Tudo bem? Bem, a nossa aula sobre inteiros vai ficando por aqui. Depois tem mais, há muito ainda que ser discutido sobre inteiros, mas onde eu queria ir até hoje é só até aqui. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado